Opa! Vamos nessa, vamos lá, vamos, né, praticar um pouco aqui, vamos resolver mais algumas questões. Então venha comigo, professor Jadiel Varges, né, para a gente ganhar um pouquinho mais de confiança e ó, chegar com força total na nossa prova. Beleza, ok. Olha, o que que diz a questão aqui? A questão diz o seguinte, né? Os dados de ocorrência de falha nos trilhos foram tabulados no período de um ano, ou seja, no período de 12 meses. Aí tem aqui os fatores da falha, né? Então, ó, micro, estrutura, inclusões, impurezas, durezas, alterações aqui na superficial e sobrecarga, certo? E aí tem o seguinte, ó, o número mensal de falhas. Então, ó, quantas falhas, né, ocorreram aqui? Então, uma falha, duas falhas, três falhas, duas falhas, seis falhas e duas falhas. E aqui agora, ó, a frequência que isso ocorre, ou seja, esse fator, esse primeiro fator, ocorreu uma vez só, mas isso ocorreu em 3 meses, quer dizer que esse 1 se repete 3 vezes. Então, é 1 vezes 3, então a gente tem ó, o produto aqui, é 3, né? Então, o produto é 3. A segunda falha aqui ocorreu duas vezes, né? Então, estão duas ocorrências aqui, só que isso em 4 meses do ano. Então, teve 4 meses do ano, duas ocorrências. Então, é 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, 2 vezes 4, 8. E assim sucessivamente, ó. Aqui são 3 ocorrências em 3 meses do ano. 3 vezes 3, 9. Duas, aqui, ó, duas ocorrências em 2 meses do ano. Então, 2 vezes 2, 4. 6 ocorrências em 5 meses do ano, então 6 vezes 5, 30. A gente tem um produto aqui igual a 30. Duas ocorrências em 3 meses do ano, 2 vezes 3, 6. Perfeito, beleza. Ok. E aí o que que está pedindo aqui, ó? Aqui agora disse o quê, ó? A média das falhas ocorridas. Então, se a gente precisa determinar aqui, ó, a média, a gente precisa calcular a média, a gente vai precisar do somatório dividido pelo n. Só que esse somatório aqui, quem é esse somatório aqui agora, professor? É o produto, não é isso? Exatamente, ó, é o produto, né? Ou seja, né, é o valor ponderado, né? Isso, ó, porque a gente está falando de uma média ponderada. Então, esse produto ponderado aqui. E esse n, quem é esse n aqui agora? Ó, esse n é a soma dos pesos, ou seja, a frequência, né? O que a gente chama ali de frequência. Ah, ok. Beleza. Então, essa relaçãozinha aqui, ó, né, é a relação que caracteriza aí a fórmula que a gente vai precisar para calcular, né, essa média, que é uma média o quê? Ponderada. A gente está falando aqui de uma média ponderada. Perfeito, beleza. Então, como que a gente vai verificar isso aqui, professor? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. Então, aqui é o produto ponderado, ó. Então, o produto ponderado aqui, o que que a gente tem? 36, 40, 49, 57, 60. Opa, a gente tem 60 aqui no produto ponderado, certo? E a frequência, que é o somatório dos pesos aqui, ó, essa frequência vai ser quanto? 7, 10, 12, 17, 20. Então, nesse caso aqui, ó, teremos quanto? A média aqui, 60 dividido por 20. Então, no caso, a média vai ser o quanto? 3. Então, quer dizer, 3 falhas mensais. A gente tem aqui uma média aí, ó, de 3 falhas por mês. Em cada mês ocorreu aí, né, 3 falhas. Então, se a gente redistribuir esses valores para deixar de forma equilibrada, então a gente tem aí uma média mensal de 3 falhas. Perfeito? Beleza? Ok, vamos lá. Na sequência, em um programa de ampliação do acervo das bibliotecas públicas de um município, foram comprados R$ 960 de livros, né, a custo unitário de R$ 24. Então, quer dizer, se a gente pegar aqui 24 vezes, né, o valor X do livro, a gente vai obter
né? Então, se a gente pegar, ó, 24, que é cada livro, vezes o custo X aqui desse livro, a gente vai ter quanto? R$ 960. Então, nesse caso aqui, X vai ser 960 dividido por 24, né? 960, ó, dividido por 24. Ah, ok, beleza. Então, nesse caso aqui, ó, o custo X, né, desse livro aqui, então ele vai ser, né, de quanto aqui? Né, se a gente faz a divisão aí, vai ser 40, né? 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Opa, então aqui, ó, 96 por 24 dá 4 e conservo 0, ok? Então, 96 dividido por 24 dá 4, e aí conservo 0, 40. Beleza. Então, a gente sabe que o custo, né, isso aqui, ó, 40, ou seja, quanto que a gente tem aqui? 40 livros, né? Isso custando R$ 24 cada um. Então a gente tem, ó, 40 livros custando o quê? R$ 24 cada um, ok? Beleza, né? Pronto, entendemos essa primeira parte aqui. Então, R$ 24 cada um, ó, que foi esse primeiro valor do 960. Aí fala assim, ó, com o dobro do dinheiro, então 960 vezes 2, não é isso? Ó, então 1920. Então, com o dobro do dinheiro, o custo unitário aqui agora, ó, né, desse outro livro aqui já é R$ 16. Opa, então quer dizer o seguinte, que 16 vezes y é igual a 1920. 1920. 1920. Então, y aqui vai ser 1920 dividido por 16. Ok? Então, o custo aqui, ó, de cada livro aí, né, foi R$ 16. Então, a gente descobre essa quantidade de livros aqui agora. Então, é 1920 dividido por 16. Então, são 120 livros. Ok? Então, ó, são 120 livros. E o custo aqui agora de cada livro aqui, ó, é de R$ 16. Ok? Beleza? Certo. Só que ele quer saber o que, ó, o valor, o custo médio unitário dos livros, do total de livros. Então, a gente quer saber a média. Então, veja o seguinte, ó, foram 24 livros, né? Isso, ó, 24 ou R$ 24, 40 livros, então é 24 vezes 40 vezes e 120 vezes 16. Ok, então nesse caso aqui, professor, não precisa nem eu colocar isso, né? Basta eu ver o seguinte, ó. Eu lembro que o primeiro custo é 960, o segundo custo é, né, 1920, e dividir isso aqui por 140 mais 120. Exatamente, ó. Então, o que que a gente está fazendo aqui? Né? A média ponderada. A média ponderada. A gente está pegando aqui, ó. A gente está pegando o seguinte, ó. A gente está chamando isso aqui de X, isso aqui de Y. O preço do livro do modelo X, então, somatório aqui foi o quê? Gastou quanto? Gastou 960. 40 por 40 livros. O custo, né, para comprar aqui o livro Y, 1920, e foram 120 livros, foram comprados 120 livros. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? 960. Então, ó, a gente vai somar 960 mais 1920, 2.880. E 40 mais 120 dá quanto? Dá 160. Opa! Então, a gente vai dividir isso aqui por 160. E a gente vai achar aqui, ó, o custo médio, aqui agora, ó, de R$ 18. Então, ó, isso aqui
é o custo médio, não é isso? Ó, então, o custo médio aqui é de R$ 18. E isso aparece na alternativa A. Beleza? Perfeito? Ok, né? Então veja ó, o seguinte, é uma outra forma aí de cobrar nessa relação da média ponderada. Primeiro a gente precisa descobrir as quantidades para depois efetuar o cálculo ponderado. Isso aí, bons estudos!